Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. O link do grupo e do canal do Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Vamos à leitura do excelente livro As Histórias da Bíblia e os Mitos da Antiguidade. O autor é Elvio Guzmão Santos, Belo Horizonte, Minas Gerais, 2011. Vamos à leitura deste excelente livro e eu vou também tecendo os meus comentários. Todas as culturas e povos que passaram sobre a Terra têm um mito sobre a origem do mundo e do homem. Grandes narrativas épicas foram contadas para explicar a origem do universo, do mundo e de tudo o que há nele, em especial do homem, mas sempre tendo em vista o grupo ou sociedade que conta a história. A função dessas lendas é fornecer uma ligação, um vínculo especial entre homem, a criatura e o Criador. A ordem de criação das coisas no mito também pode ter um caráter político e de afirmação de um povo contra um poder vigente. A primeira frase do livro do Gênesis diz que Deus fez a luz. Só no quarto dia, ele então cria o sol, contrariando a cosmologia dos opressores babilônicos, que mantiveram os hebreus cativos por décadas, para quem Marduk, o sol, era o Deus supremo e criador de todas as coisas, inclusive da luz. Essa versão da criação contada na Bíblia hebraica, por exemplo, serve de alento aos que entendiam que Jeová fora derrotado por Marduk, o deus Sol da Babilônia, pois ao contrário deste último, cuja criação de seu mundo tinha de ser celebrada e renovada em cerimônias anuais, o chamado Festival de Ano Novo da Babilônia, Yahvé, o tetragrama, descansou. O Elohim Yahvé descansou no sétimo dia, após o início da criação do mundo, uma vez que não era obrigado a combater outros deuses para manter o cosmos ordenado. Para os hebreus, uma amostra do poder do seu Deus. Os mitos têm que ser entendidos dentro de um contexto cultural ou político do qual fazem parte. O mito assírio da criação, por exemplo, começa com o deus Anu, Enlil, Shamash, Ea e os Anunnakis, discutindo a criação do mundo. Se não entendermos o que 5 deidades estão fazendo conversando, a história parece tola. Todavia, sabemos que a mitologia assíria e a religião celebrava os poderes da physis, da natureza, e aqueles deuses representavam o ar, a terra, o fogo, a água, o destino e o tempo, respectivamente, e que eles estavam reunidos ali para criar o universo. Entendemos então a função dos deuses e dos seus mitos, e qual a concepção de mundo que esse povo tinha. A ciência mitológica procura demonstrar e contextualizar o significado das lendas, também daquelas lendas que narram a criação do mundo, a criação do universo, consequentemente também a criação do homem. Devemos lembrar que os mitos são contados do ponto de vista de cada povo. Cada povo tem o seu mito fundador. Cada povo é o criador de sua própria histórica. Esses mitos demonstram suas características de organização social, de organização política, econômica, religiosa e a sua compreensão do surgimento do cosmos, do universo, da realidade em que eles estão inseridos. Ou seja, um mito fundador ou um mito de um povo, ele está envolto em diversas camadas de entendimento. Esse entendimento quer falar, voltamos a dizer, da realidade cósmica, organização social, política, econômica e religiosa. Um mito não trata apenas de um extrato de camada de entendimento,
mas nele estão sobrepostos em suas lendas diversas camadas de entendimento e de interpretação da realidade de um povo acerca de sua existência, construção e permanência na realidade. Os diversos povos têm distintas narrativas sobre como o seu mundo começou, e muitos desses mitos possuem não apenas semelhanças ou relações entre si, mas as mesmas origens, comprovando as profundas interações e trocas de experiências culturais resultantes das intensas correntes migratórias que ocorreram no processo de povoamento do planeta. Este interrelacionamento entre os relatos da Bíblia, por exemplo, e os vários mitos da antiguidade é demonstrado claramente, observado claramente na cultura hebraico-judaico-cristã. É difícil identificar a origem exata dos mitos, principalmente os mitos religiosos. Eles parecem estar conectados a diversos aspectos ou estágios distintos de desenvolvimento da psique humana, do cérebro humano e, consequentemente, da organização social humana. Um dos primeiros estágios observáveis é a própria instituição da religião e a ligação da religião com o próprio homem e a necessidade de autoconhecimento simbolizado pelo nascimento ou renascimento, o sexo, a fertilidade e morte, com respectivos rituais. Então, estas preocupações, antropologicamente, são perceptíveis desde as eras mais remotas. O homem se autoconhecer, saber quem ele é, as questões de sexualidade, as questões de fertilidade e as questões de morte. E tudo isso, desde as eras antigas, para estas questões, o homem foi desenvolvendo rituais para isso. Podemos ver alguns exemplos. A adoração de espíritos das florestas, representados pelos totens. A animização dos elementos da natureza e do céu, os rituais para a morte. As primeiras evidências desse tipo de ritual e, portanto, de pensamento mitológico foram encontrados em sepulturas do Homo neanderthalensis entre 200.000 a 30.000 antes da Era Comum, e se refere a um estágio de desenvolvimento mais primitivo da mente humana. A mente está em constante evolução. Nesses túmulos, nos neandertais, foram encontrados esqueletos sepultados com provisões, o que sugere a ideia na crença de outra vida. Animais sacrificados posicionados no sentido leste-oeste, ou seja, no nascer e pôr do sol, o trajeto seguido pelo sol, que nasce da mesma terra em que são colocados os mortos. Olha a compreensão. E em posição fetal, ou seja, também mortos eram colocados em posição fetal, como se estivessem no útero materno ou dormindo, um retorno da espécie à mãe terra ou ao útero, aguardando o despertar do sono profundo da morte. Uma ressurreição para uma nova vida. Esta religião dos mortos parece ter sido a mais antiga e primeira forma de culto entre os homens. A morte foi o primeiro grande mistério da humanidade. Diante dos seus mortos, o homem teve medo e dirigiu-lhe suas preces. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.